Alô, minha gente, boa noite, sejam bem-vindas a mais uma aula do Comida de Pensar, nossa aula de número 10, chegando aí ao finalzinho da nossa jornada, já no módulo 3, em que a gente vai falar sobre um tema muito delicado, mas também muito urgente para a nossa sociedade, tem sido urgente há muito tempo já, infelizmente, que é o assunto da soberania alimentar. Quando a gente fala de soberania alimentar, parece um nome até bonito, né? Porque ele tem uma positividade dentro dele, né? De que é se tornar soberano, né? Pelo menos nessa dimensão da alimentação. Só que o processo pelo qual a gente precisa se engajar para chegar a uma soberania alimentar passa justamente pelo confronto ao espectro da fome. E por isso que é um tema que não é tão singelo. Quando a gente fala em soberania alimentar, a gente não está falando apenas desses processos que você tem hoje de políticas públicas para poder levarmos uma alimentação de maior qualidade para as merendas da escola pública, né? Ou então para o próprio sistema de, enfim, de produção agrícola, principalmente na agricultura familiar, mas a gente está falando de uma estrutura que tem como objetivo resolver um problema que nunca foi resolvido no mundo, que é o problema da fome. Então, a fome ela é esse lugar em que a gente não pode deixar de pensar quando a gente vai falar em gastronomia. Porque muita gente fala assim, não, a gastronomia não precisa se deter ao tema da fome, né? Porque, afinal de contas, a gastronomia, segundo Brillat Savarin, ela quer falar das regras, né, da sua percepção daquilo que você está comendo, né, o comer bem. Só que a gente não pode falar em comer bem sem falar em comer, não é isso? Sem falar no mínimo de dignidade e sem entender também a complexidade que é essas estruturas, porque afinal de contas vocês vão perceber depois dessa aula e na verdade vocês já devem estar percebendo na vida de vocês o quão discrepante é a nossa própria atitude, tá? Como pessoas civis, representantes sociais aí da gastronomia em alguma medida, no momento que a gente entra no debate público, a gente percebe que a gente mesmo se coloca nos nossos discursos a favor de coisas tão singelas, né, que parecem como uma receita de bolo, né, as memórias afetivas da comida da minha avó, e isso esconde justamente esse abismo social que existe entre nós e a maior parte do Brasil, que não vai ter esse tipo de memória tão florida para poder trazer à tona. Veja, não vamos desmerecer e nem entender que estamos aqui criando um 8 ou 80, sabe? A gente não pode desmerecer esse esforço, a nossa própria experiência em um restaurante bacana, mas como a gente já tem se debruçado esse tema dessa forma, a gente tem que entender que o próprio restaurante, a própria indústria, elas cooperam, no final das contas, para a manutenção dessa estrutura de desigualdade. E a gente vai ver alguns exemplos e a gente vai ver que isso é cíclico, isso não é uma coisa de governo Bolsonaro, tá? Isso é uma coisa que vem da antiguidade e que tem muito a ver justamente com a usura e com a ganância humana, como você já sabe muito bem. Bem, na aula de hoje, portanto, a gente vai falar sobre este sertão que mora em nós. E a partir desse simbolismo do sertão, a gente vai tratar um pouco desse conceito da soberania alimentar, a gente vai reivindicar a comida como lugar. Isso vai ser importante. A gente falou de biopertencimento, é uma consequência, uma continuação desse pensamento, entendendo que comida ela não é só aquilo que a gente põe na boca, ela também é um estado de espírito, ela é um lugar. A gente vai ter algumas lições aí com a poética sertaneja, falar sobre comida, memória e autonomia. Tudo isso a gente vai falar de uma forma bem tranquila, mais uma vez, com algumas referências e algum conteúdo mais histórico. Nessa aula de hoje, a gente vai falar um pouco desse conteúdo histórico, tá, gente? Pois bem, a primeira coisa, começando de trás para frente, aí no que a gente colocou como estrutura da aula, a gente precisa entender que
comensalidade, voltando lá à primeira aula do nosso curso, Comida e Sociedade, naquele módulo, em que a gente tratou muito sobre comensalidade. O que é esse ato de comer? E aqui a gente vai lembrar disso, só lembrando o seguinte, que comensalidade é igual a autonomia. Então, quando a gente fala em autonomia, a gente está falando em poder de decisão, em poder de escolha. Quando a gente vai falar, quando a gente se avizinha ao espectro da fome, a gente está diante de uma ausência de autonomia. Quem passa fome é porque ela, de fato, ela não tem a escolha. Ela não tem o poder da decisão a ser tomada para poder se alimentar. Portanto, ela não exercita a comensalidade de modo pleno. É claro que a gente sempre busca, nas pequenas coisas, exercitar a comensalidade. Lembro de uma ação social da qual participei, e aqui eu não estou falando para ficar fazendo foto, postando no Insta, né, que eu fiz uma ação social, tá, gente? É muito pelo exemplo que eu vi neste contexto. E a gente estava distribuindo cachorros quentes para a criançada lá dessa cidade, eu esqueci o nome da cidade, uma cidadezinha aqui de Goiás, né, muito, muito mal assistida, né? E uma das crianças para a qual eu pessoalmente entreguei o cachorro-quente, essa criança pegou o cachorro-quente, e eu notei porque eu fiquei observando que ela saiu correndo na hora. Ela ficou com o pão e deu a salsicha para um outro amigo, o irmão dela. Ela partilhou aquilo que era de graça. Ela não entendia, né, na sua percepção, que ela podia trazer o irmãozinho, então a amiga, criança, também para ela pegar, né, esse cachorro-quente. Por quê? Por conta do contexto social no qual ela vivia, né? E que ela entendia que tudo que ela receber, ela vai precisar compartilhar, porque afinal de contas, essa é a meta, né, de quando a gente está vivendo com muito pouco. Nesse caso, de fato, é muito pouco, diferentemente do que nós conseguimos, por exemplo, pagar ao menos a internet para estar nesse curso aqui, entendeu? A gente consegue já ter uma outra perspectiva. Então, eu falo isso só para entender que até mesmo dentro da falta, até mesmo na escassez, existe a opção pela gestão ou pela criação, o exercício de uma comensalidade, como o fato dessa criança ter dividido a sua comida com a outra criança. Então, a comensalidade é a parte desse princípio. A máxima escravocrata, como eu coloco aí também, que negava ao ser humano escravizado a liberdade de plantar, de colher, de cozinhar e comer, retinha na nossa sociedade até hoje. Se a gente for pensar que, que durante a escravidão você era tolhido de poder exercer a sua comensalidade, embora o exercesse também dessa forma muito limitada, mas as pessoas foram escravizadas, pensando em Brasil, principalmente o povo negro, ele não podia plantar, colher, cozinhar e comer do jeito como de expressão cultural dele. Era limitado. Ele recebia porções, rações e tudo mais. E exercia sua comensalidade naquele limite, dentro daquele limite. E aí eu pergunto para vocês, o quanto hoje a nossa sociedade não está herdando da mentalidade escravocrata, muito por conta da opressão desse Deus mercado agora, e que nos tolhe justamente de fazermos as nossas escolhas. Então é essa problemática que a gente precisa entender, que não é só pela escassez, é também por essa distância. A gente não planta, a gente não colhe, a gente não cozinha, e a gente está comendo aquilo que é dado. Mais uma vez, a ração. E no limite, isso aí já entrou, inclusive, no debate público, né? Quando o João Dória Júnior teve a brilhante ideia, né, de alimentar os pobres com ração, ele estava fazendo isso. Ele estava fazendo, na verdade, ele estava levando o método sobre o qual o mercado já opera para a política pública. Entende? Quando você vai no supermercado, por exemplo, se você for pegar principalmente as redes varejistas, elas impõem aquilo que precisam, que você vai consumir, e ela vai esconder várias outras coisas que poderiam ser muito melhores para você, mais barato. Por quê? Porque existe uma
outra intenção ali por trás. Então, o que eu convido vocês a pensarem nesta aula de hoje é que esse conceito de autonomia, que eu igualo à comensalidade, é um conceito fluido. E o conceito de liberdade que a gente vai tratar aqui também é fluido, porque a gente tem a liberdade quando a gente fala desse domínio, né, dessa opressão direta, que seria da escravidão, para uma opressão indireta, que é hoje a do sistema que nos oprime. Perfeito? Ao ponto de que aquilo que faz melhor para a sua saúde, aquilo que é melhor para o equilíbrio da natureza, vai custar muito mais caro para você, como consumidor, do que aquilo que faz muito mal ao seu corpo e à natureza. Ou seja, vai ser muito pior. O chocolate orgânico feito com responsabilidade ambiental e trabalhista, ele vai custar 5 vezes mais do que o chocolate da Hershey's ou da Nestlé, diversas vezes já enroladas, né, em imbróglios judiciais por pela manutenção de trabalhos análogos à escravidão. Então você vê essa discrepância a partir desses sistemas. Precisamos ter isso em mente. Vamos fazer só uma volta agora numa linha do tempo. Você já viu que eu gosto de fazer umas linhas do tempo de vez em quando. Eu acho que é legal para a gente poder entender algumas dimensões do tempo e no espaço, né, do que aconteceu. E aí, algo mais importante do que a gente entender a fome, que vai ser um tema que é um tema muito complexo para a gente poder tratar nesse curso, não é o objetivo central nosso, eu gosto de tratar a consciência da fome, que é uma consciência dupla, né, a consciência da fome e da fartura. Toda vez que a gente tem a consciência da fome, a gente também tem que ter a consciência da fartura, porque a fome está acontecendo, e se ela está acontecendo, ela tem o contrapeso da fartura, que também está acontecendo ou irá acontecer em breve. O exemplo talvez mais claro disso eu trago de uma mitologia bíblica, que é José e as vacas magras. Não sei se vocês já viram o filme da Disney, ou viram a novela da Record, ou, ou leram na Bíblia mesmo. Você tem esse conto egípcio do Êxodo, né, dos judeus, enfim, no seu êxodo do Egito, né, no início assim da história do judaísmo, que você tem essa figura histórica chamada José. José é uma figura histórica porque ele chegou a ser governador ou coisa parecida, ou vice-rei, alguma coisa assim, de Faraó no Egito. Mas ele era um camarada de uma família abastada, judia, e ele tinha vários irmãos, dos quais ele era até então o caçula. Depois o pai tem um outro filho que se torna de fato o caçula. Mas enfim, José, ele é um camarada que foi vendido pelos irmãos porque eles estavam com inveja dele, por conta de algumas da preferência que o pai tinha por ele, e tudo mais. E eles mentem para o pai falando que o José tinha sido assassinado por feras selvagens. Mas José foi vendido, na verdade, como escravo. E ele virou escravo no Egito, escravo de Faraó. Enquanto escravo, estava na cadeia e o Faraó tinha acordado, né, de sonhos inquietos, né, que nem um Gregor Samsa. Ele acordou, entendeu? Muito atabalhoado pelo um sonho que ele teve. E quando José ouviu esse sonho do faraó, ele falou: eu consigo interpretar esse sonho, posso dizer o que significa. E basicamente o sonho foi que haviam 7 vacas magras e 7 vacas gordas. E essas vacas magérrimas estavam se alimentando das vacas gordas. Então elas ingeriram as vacas gordas. E José deu uma interpretação dele, falando: olha, isso significa que aqui no Egito teremos 7 anos de absoluta escassez, seguidos por 7 anos de fartura. E isso, no final das contas, fez com que José fosse promovido a governador e tudo mais, né? Teve uma escala aí. E José foi um grande um cara da logística, né? Diferentemente de Pazuello, ele de fato foi um cara da logística. Ele conseguiu, portanto, planejar a safra de produção do Egito para prevenir-se, né, dos 7 anos de fome que se seguiriam em algum momento.
Então, nesse momento de escassez, ele conseguiu fazer essa, poupar, né, os cereais, principalmente. Enfim, isso é o início de uma discussão sobre política pública. Começando lá, ó, a gente está falando de 1800 a.C., sabe? E isso é uma referência, tá? Obviamente, a gente vai ter outros casos e outras lendas ou mitos, dependendo do que você acredita, ou do que foi historicamente aventado como possibilidade, acerca de fome e miséria. Aqui eu selecionei alguns recortes só para a gente poder compreender que essa consciência da fome vem junto com a consciência da fartura. O mesmo vai acontecer, muito semelhantemente, na, na economia moral carolíngia, no Império Romano. Carlos Magno, ele é um camarada que vai ganhar a força da igreja, né, vai ser na Alta Idade Média, né, lá no iníciozinho. Carlos Magno vai ser um camarada que vai contribuir demais para a relação, para fortalecimento da relação com a Igreja Católica e o poder público. No entanto, ele tenta instituir uma agenda que é uma agenda muito, muito interessante, né, principalmente da Igreja Católica até hoje, que é da solidariedade, né? A ideia de solidariedade era algo muito importante para a Igreja Católica, apesar de suas contradições, tá, gente? A gente não vai entrar nesse mérito, a gente sabe que tem, sabe? E a economia moral carolíngia foi exatamente essa grande contradição. Por quê? Porque pela primeira vez o Império Romano vai sofrer uma grande devastação de fome. As fomes são cíclicas, mas houve na Alta Idade Média uma grande fome em várias sociedades então reconhecidas, né, pelo Império Romano, e aquilo estava causando um colapso, né? Você tinha pessoas de fato passando fome e a igreja, com seus valores morais, ela então contribui nesse diálogo, né, nesse debate acerca de como a gente vai distribuir comida para a galera toda. Veja, é adotado então medidas públicas mesmo para poder tentar vencer a fome. Só que vencer a fome por uma orientação e uma percepção moral cristã, entende? Acerca da fome e suas causas. Então, o que ele fez foi colocar na conta mística a causa da fome, o que tira o peso do governo de se responsabilizar pela fome. É que nem falar que a pandemia hoje é a mão de Deus pesando sobre a sociedade por causa dos seus erros. Se o discurso público é esse, o discurso governamental é esse, isso significa que ele está, na verdade, fugindo pela tangente para desresponsabilizar-se de algo que é uma responsabilidade dele mesmo, sabe? Então, isso é exposto. É, de fato, feito várias ações para poder contornar isso, no entanto, apesar dessas ações realizadas para combater a fome, a partir de um princípio também de justiça, né, enfim, de um entendimento de que a sociedade precisa de si, precisa restabelecer um equilíbrio, digamos assim, percebe-se que nesse meio, nessas operações que foram realizadas para combater a fome, o que estava em questão eram a troca dos bens, eram as trocas dos bens alimentícios, principalmente cereais, o pão. E eles começam então a ser regulamentados para tentar ser de alguma forma mais justo para quem está consumindo, contra as altas taxas, famosas taxas de juros aplicadas de impostos, na verdade, né, aplicado pelo governo romano. E aquilo ali, então, regularia a economia, só que a partir desse exercício moral. É claro que, no final das contas, o grande objetivo também era poder salvar uma determinada classe burguesa que se via perdendo poder de compra e de decisão dentro de uma sociedade. Será que isso lembra a nossa sociedade de hoje, né, em que a nossa classe burguesa, a partir do momento que está perdendo o seu poder de compra, ela volta seus olhos justamente para essa economia moral que tenta levar em consideração, em primeiro lugar, um equilíbrio, né, da sociedade a partir, de fato, do apoio, do auxílio, né? Esse auxílio e da divisão de bens, por exemplo. A aristocracia, ela nunca vai gostar disso, né, a elite nunca vai gostar disso, mas ela vai precisar se submeter a isso para poder, então, ganhar novamente a classe burguesa
a nossa classe média de hoje, para então a classe média empoderada voltar a apoiar justamente as medidas de exceção que deixam os pobres mais pobres e os ricos cada vez mais ricos. Então, essa dimensão ela já acontecia ali na Alta Idade Média. E não foi diferente, muitos anos depois, alguns séculos depois, você chega na Baixa Idade Média, no finalzinho da Idade Média, no século XII, século XIII, XIV, você vai ter, então, a Grande Fome. Eu coloco aí esse data de 1315 depois de Cristo, em que teria sido uma das maiores fomes que também volta a assombrar a Idade Média, principalmente os governos imperialistas, né? A França, né? Portugal, Itália, a Europa começa a sentir o peso da fome porque a fome começa a atingir a partir também das guerras, que também é um aliado do projeto de fome, é a guerra. A gente na alimentação a gente sempre faz essa referência, né? Falando que nossa, fulano, aquela sociedade se alimenta de miúdos e se alimenta de coisas esquisitas e faz muita conserva porque passaram por guerras. Sempre tem esse negócio, né? Passaram por guerra. Passou por fomes, tá? Isso é uma gourmetização também do sofrimento, porque a gente usa isso para falar assim, aqui no Brasil a nossa vida é mansa, porque a gente nunca passou por guerra, diferentemente da Europa, que precisou, né, se submeter a isso. Depois a gente mostra a guerra que a gente passou por aqui e a gente vê se foi fichinho ou não, tá? A gente vai simbolizar isso a partir do nosso sertão. Em 1890 foi um marco muito importante também, agora marco muito importante para o Brasil. Oi, Cecília, diga. Que você falou, a gente não passou. Dizem que a gente não passou por guerras, mas sim, a gente passou por guerras aqui dentro. Mas muito no sentido de como outros povos veem a alimentação em relação a não desperdício de comida, um aproveitamento maior do que a gente tem. Eu sempre pensei muito que isso estivesse relacionado a ter vivenciado a fome. E é só que a gente também vivenciou a fome, mas a gente não tem tanto esses costumes. Por quê? Seria pela disposição maior de alimentos, disponibilidade maior, por causa do clima, alguma coisa assim? Talvez. A questão é o seguinte, que é um mito que a gente não se submeteu a comer, né, toda a parte dos animais, né, fazer Sim, nossos métodos de preservação. Isso que é o mito, na verdade, sim. entendeu? Ah, porque a gente não passou por guerra. Não, veja bem, a gente está falando de uma cultura urbana agora. Uma Uhum. cultura urbana e normalmente de classe média. Então, de fato, essa galera não sabe nem o que é fome. Sim. Só que em todo o imaginário do sertão, você vai ver esse tema da fome sendo muito recorrente. O jabá com carne seca, ou seja, a seca, né, e o calor, eles também não são climas muito favoráveis para você poder plantar e colher. Uhum. Então, você também tem que dar o seu jeito. A farinha é um processo criado por indígenas justamente para a preservação da mandioca. Sabe? Uhum. A farinha foi muito utilizada pelos indígenas como um alimento, como uma bomba de carboidrato mesmo, né? Um alimento assim, para preparar o corpo para uma jornada, por exemplo, de caça, para se embrenhar nas matas. Então, era muito comum o indígena, Uhum. por exemplo, misturar farinha e água. Até hoje, né? Eu tenho amigos que convivem, né, com comunidades lá no Pará, indígenas, e que relataram isso, né? Falou que virou hoje quase costume de tradição, né? Você fazer uma mistura de farinha de mandioca e água e comer aquele pirãozinho frio, entendeu? Só para poder encher o bucho e aguentar de energia para poder, enfim, pescar, caçar, etc. Uhum. Tá. Mas é isso. É a forma como a gente percebe o que é seca, o que é fome, né? Uhum. Fomes e guerras diferentes. Pois bem, em 1890, aí a gente vem para o Brasil, a gente teve uma das maiores fomes que aconteceram
no nosso país que a gente tem como registro. A sociedade estava num altíssimo desenvolvimento populacional aí, né? O Brasil já estava, então, começando a se tornar um dos países mais populosos do mundo, né? No final aí do século XIX. Só que, com isso, a economia brasileira, né, essa nossa sólida economia desde sempre, ela colapsou. E foi conhecido como seca do noventinha, que foi nos anos 90 do século XIX, ou seja, 1890, entre 1888 e 1890, né? Que foi uma grande seca que destruiu muita da escala produtiva que você tinha, né? Era uma sociedade altamente dependente do campo, e como o campo deixou de produzir, aumentou-se, então, a fome, a desigualdade e a migração, porque à medida que também aumenta a fome, à medida que a economia é destruída, você tem determinadas classes mais abastadas que elas aproveitam para ficar ainda mais ricas, aproveitando o desespero, não é isso? No início da pandemia, a gente teve uns engraçadinhos que estavam aí comprando todo o estoque de álcool em gel para vender num preço absurdo no, na Amazon, o que não era para ser nenhuma novidade para eles. Não é isso? Diga lá, Rolou Rebeca. Ô, João, por favor. Até rolou uma corrente, uma artezinha nos stories no Instagram que eu achei bem ilustrativo dessa questão da concentração de renda. Eu acho que explicou muito fácil, que é aquela do... imagina que se tivesse uma espécie de macaco que acumula um monte de banana enquanto tem uns que não tem nada. A ciência com certeza estaria se debruçando para entender, né, esse comportamento deles. Enquanto a gente faz isso e acha que é super normal, né? Eu acho que é a melhor explicação assim, para esse acúmulo de renda, né? Porque tem o que você fazer com tanto dinheiro, não tem, né? E é surreal isso. É algo a ser estudado. Tomara que no futuro mude. Pois que a gente vai conseguir entender, veja bem, a gente falou do Antigo Egito, tá? 1800 a.C. Pois a gente precisou esperar 1930, vocês estão vendo aí esse marco, 1930, é o marco da grande conscientização. Esse nome foi eu que dei, assim, mas é meio que isso mesmo. Que ele vem várias coisas acontecem em 1930, e a reboque de 1930 é criada finalmente a FAO, por exemplo, né? Que é a instância de alimentação, né, e soberania alimentar da ONU. Você vai ter, então, a partir de 1930, os primeiros esforços governamentais multinacionais, digamos assim, né, para conter o espectro da fome. Então, pela primeira vez, a fome entra de uma forma global na pauta de discussão, entendendo que esse não é mais um problema localizado como imaginava Carlos Magno ao aderir, né, a essa economia moral na Alta Idade Média. Então você vai ter esse entendimento de que, opa, esse é um problema mundial. A gente está aqui tratando de uma pandemia de fome, que era o que estava acontecendo. Então essa grande conscientização ela vai trazer, então, lá para os anos 40 e só nos anos 50, as primeiras ações, de fato, de instâncias governamentais, nesse caso as Nações Unidas, num papel muito central, para poder tratar deste tema da fome de um modo global. Tanto é que a nossa geração, gente, quando eu falo nossa geração, não geração Millennium, Z, X, Y e tal. Eu estou falando assim, essa nossa geração moderna, né, pós-moderna, ela vai ter consciência da fome como um problema mundial só nos anos 60, quando a África colapsa, principalmente Sahel, né? A chamada crise de Sahel, que eu apontei em 1968. Sahel, gente, é aquela faixa no meridional mais ao norte da África.
então que vai pegar ali mais ou menos a Nigéria, né, o Chad. Então, esse miolo da Ásia, um pouco assim, um pouco da Ásia, da África, um pouco da África Central, mais ao norte, você vai ter uma crise absurda que vai colapsar a África. E aí, se vocês forem ver se vocês curtem alguma banda dessa época, né, dos anos 70, anos 80, vocês provavelmente já se depararam com um nome chamado Live Aid, um grande show que acontece em 1985. Ou melhor, se vocês viram a cinebiografia do Freddie Mercury, no Bohemian Rhapsody, o show final é justamente o Live Aid. O Live Aid, ele é esse show que foi feito em benefício, para levantar fundos, para dar uma resposta à crise de fome e de miséria na África. Ou seja, quase 20 anos depois, você ainda tem uma movimentação enorme que envolve agora o mundo pop e as comunicações para poder tentar ajustar a África. E a África se tornou esse grande símbolo da fome, né? Você vai desperdiçar esse arroz sabendo que tem criança passando fome na África? Não é isso que o conhecimento popular vai nos dizer? Então a gente faz a mesma coisa no Brasil, apontando para o sertão. O sertão nosso, o nosso imaginário, ele começa a corresponder a um imaginário da escassez, da fome, toda vez que a gente fala com ele. É claro que a gente fez, as nossas narrativas dão conta disso. O nosso momento agora é poder refletir o que essas narrativas nos trazem e como que essas narrativas também poetizam o sertão de modo que faça com que a gente reconheça, né, mais essa instância da caatinga, né, do nosso bioma, como algo também muito rico do ponto de vista gastronômico, inclusive. Legal, gente? Conseguiram entender aí um pouco essa linha do tempo que rolou? A gente não avançou mais depois de 1968 porque já conhecemos, né? Se torna um pouco mais complexo também. A fome começa a ficar cada vez mais localizada e ela se torna um problema estrutural. Pois a gente tem também que entender que há duas fomes, não só uma fome. Não existe a fome só de comida. Opa, também. Pronto. Não existe fome só de comida. A chamada fome orgânica, ela está intrinsecamente ligada a uma fome política. O nosso problema de Brasil, e todo problema da fome, na verdade, ele é um problema duplo. Ele é um problema de duas fontes. É um problema da ausência de alimento biológico, orgânico, né? Essa escassez substancial mesmo dos nutrientes que faz com que o nosso corpo fique em pé, mas também é o resultado dessa falta de alimento político. E essa luta, a falta de entendimento dessa luta, né? Soando um pouco marxista, apesar de não ser tanto, eu sou um revisionista da obra de Marx, no limite, mas aqui eu acho que é bem interessante a gente lembrar que, sim, temos um passado histórico de luta entre classes, entre poderes, entre sociedades, e que nunca chega em harmonia com os quadros naturais. A fome política é a nossa ausência de entendimento do sistema que nos acolhe e que nos rege. Então, essa fome política é aquilo que faz com que a gente não tenha consciência de que a fome é um problema político. A fome orgânica, ela já prevê que há uma interdependência entre fome e saúde sanitária. E a gente pode perceber isso hoje de uma forma muito clara com a Covid-19. Né? Você tem um problema sanitário gravíssimo, global, que fez com que nascesse um novo vírus. Né? No limite, foi isso que aconteceu. Não é porque o chinês come morcego, mas o problema é o que a gente fez, né? O próprio chinês, no caso, mas enfim, todos nós fizemos, ao tirar o equilíbrio da natureza, ao ponto desses bichinhos, né, chegarem num convívio que não era para estar com a gente,
e então trocar de vírus, né, se tornar hospedeiros e parasitas para a nossa sociedade. Foi assim que a gente levou um monte de doença para as aldeias indígenas no passado e no presente também, né, aquelas mais fechadas. Foi com um homem branco que trouxe toda sorte de mal, porque ele criou um desequilíbrio com o meio ambiente. E no caso da política, você percebe que o resultado dessa fome é que é colocada uma fachada de república que vai mostrar que, opa, nós estamos atentos e temos mecanismos de política pública para poder virar, né, a fome, mas, ao mesmo tempo que a gente faz isso, a gente está aí abandonando o campo. E acontece um surto de urbanização, uma coisa que também será chamada de marginalização das maiorias. Ou seja, a margem, que era o campo, e sempre foi, ele sempre foi a maioria. Ele agora fica à margem e ele vai forçar uma migração absurda para o dentro das cidades, que a gente já viu qual era o problema das cidades. As cidades explodem. E nesse surto de urbanização, você tem outros surtos em decorrência dele, como esse surto, nesse momento agora, da segunda onda de Covid, por tantas aglomerações que a gente tem feito, a partir também da nossa alta densidade populacional. Beleza, minha gente? Alguma questão aí? Fizemos essa cama para a gente poder entrar agora nessa outra questão. Porque a questão da fome, ela também está ligada à questão da solução, uma solução, como eu posso dizer, inóspita para a nossa praticidade de consumo. A partir do momento que a gente detonou, ou então já superou o entendimento de que a fome e a fartura estão correlacionadas, a gente agora vai entender como que o ser humano ele vai querer trazer para a sua comida ou para a sua subsistência soluções que vão ser soluções paliativas para problemas geracionais. O que acontece? Século XX, né, final do século XIX, início do século XX, a escalada do Fordismo, né, foi um evento muito importante para a gente poder entender a sociedade de consumo. O Fordismo se baseava, acho que a gente citou isso em alguma aula já também, na produção em escala. Quando você cria uma escala, você cria uma repetição, né, de ingredientes, né? Você cria uma escalabilidade de carros, você cria uma escalabilidade de enlatados, né? E você pode preservar demais, ou seja, vão ter alta durabilidade, e você vai produzir isso para um consumo em massa. Só que o Fordismo, para a alimentação, ele não acontece só na indústria, ele vai também para o âmbito da restauração. Ou seja, não é só no supermercado. O Fordismo ele foi readaptado, repensado, reconfigurado para fazer sentido no ambiente da restauração, ou seja, no conceito de restaurantes, bares, né, e hospitalidade, de modo geral, você começa a entender esse espírito da praticidade. E aquilo que, no próprio livro História da Alimentação, que eu já citei para vocês, tem um artigo chamado a McDonaldização do mundo. Na McDonaldização, esse artigo é muito interessante, ele vai falar que é justamente esse processo, esse espelho do Fordismo para a forma como você vai comer fora, pensando na praticidade. O McDonald's, então, a grande sacada do McDonald's, antes de ser comprado por aquele especulador imobiliário, né, o Ray Kroc, o McDonald's ele apenas foi uma solução industrializada para um lanche rápido. E passou por algumas questões. O McDonald's ele era baseado no conceito de você vai pegar a sua comida e ela vai desaparecer como um todo. Você come a comida com as mãos
não tem talheres, e você se livra do pacote que veio. Para quem não sabe, o McDonald's ele não tinha um salão, né? Ele eliminou o salão. Então as pessoas normalmente pegavam o sanduíche e sentavam no seu carro, então ficavam por ele mesmo para comer. Por quê? Você terminava de comer, o restaurante não produzia lixo diretamente, ao menos, né? Ele dava o lixo para vocês. E você, a partir do lixo, você então dava um final nele. E essa foi a ideia. Eles automatizaram muitas das produções, criando inclusive uma máquina própria, né, para poder porcionar ketchup e mostarda, por exemplo. Então, essas criações foi o que a gente chamou de McDonaldização. Por quê? Porque ela começa a ganhar uma escala, só que uma escala que vai influenciar o modo nosso de comer. Não é mais o nosso modo de consumo, como eu já estava acostumando com o Fordismo, mas também o nosso hábito alimentar ele vai ser deteriorado. A gente vai comer mais rápido, a gente vai pensar menos ao comer e a gente vai ter pouca consciência daquilo que a gente está ingerindo, porque afinal de contas ele vem numa embalagem fechada. A gente não consegue ver todos os ingredientes. O sanduíche ele escamoteia, né, justamente o que está dentro dele. Essa é uma das prerrogativas desse lanche, digamos assim. E aí você tem, em seguida, a McDonaldização, essa proposta que veio com a chegada do homem à Lua pela primeira vez, que foi da pílula do astronauta. As expedições espaciais começam a entrar em alta e, de repente, alguém chega e fala, uai, a partir dos anos 80, ninguém mais vai estar comendo comida. Todo mundo vai recorrer à pílula do astronauta. Assim pensavam cientistas, alguns cientistas, né, nos anos 60, no final dos anos 60, de que em breve a comida vai acabar. Bastava uma pílula de astronauta. E isso não deu certo. E nunca vai dar certo. Por quê? Vou explicar no próximo slide. Antes dele, a gente vai problematizar o futuro burger. Né? Porque não é porque o negócio ele se chama, né, de algo ecologicamente correto, não é porque o negócio é vegan, né, que é um negócio saudável, ou um negócio saboroso, ou um negócio que não replique justamente as mesmas artimanhas nefastas dos ultraprocessados industriais. O futuro burger é o grande exemplo disso. Essa suposta produção em base de plantas, que vem com todo o discurso da natureza, da consciência ecológica, espelhada num determinado veganismo de fachada, né? Porque a gente não está falando da militância que por trás dele realmente quer produzir novas relações, né, na cadeia alimentar que sejam justas, né, que sejam de fato ecologicamente sustentáveis, mas não, o futuro burger ele se torna mais do mesmo. Não há, em ponto de vista de produção capitalista, não há a menor diferença entre o futuro burger e o Texas BBQ Burger, aquele esquisitaço também que vem como uma bomba de sódio. Rebeca, eu acho que está saindo um som muito doido aí. Ai, desculpa, eu entrei e não desliguei, perdão. Não, relaxa. Entendeu? Então, o futuro burger, ele se torna, mais uma vez, um olhar nosso para o futuro, falando o futuro será a base de plantas. Só que nem a pílula do astronauta, isso vai se tornar impossível. Impossível, que eu digo, não por causa das plantas, mas por causa da forma como a indústria opera. Porque a indústria ela não está nem aí para a produção de algo ecologicamente sustentável, correto. Ela está aí para o discurso. O mesmo discurso da pílula do astronauta, o mesmo discurso que foi do McDonald's, ele vai ser replicado para o futuro burger. Ou seja, essa é uma comida revolucionária. Está aqui, ó. Você chega mais pertinho e vai ver o revolucionário hambúrguer de plantas. A ideia de revolução ela vai ser capturada também. Na primeira aula a gente falou sobre isso, né? Os atos de comer podem ser, entre outros, um ato revolucionário. Pois até a revolução e o afeto foram sequestrados pelo discurso midiático e o discurso da indústria
que está ali querendo ganhar dinheiro na Bolsa de Valores, que é o caso do Futuro Burger, que está com capital aberto para você investir. Então, o objetivo é ganhar dinheiro. Então, não podemos nos deixar nos enganar. Futuro Burger é o McDonald's do passado. E por que a pílula de astronauta? Por que o Futuro Burger? Por que nada dessas revoluções que a gente chama, que vão mudar a nossa forma de comer e de se relacionar com o alimento, vão dar certo? Por que a pílula do astronauta fracassou, gente? Por que não levar em consideração as dimensões da produção e do consumo? Enquanto não se levar isso tudo em consideração, a gente não consegue encontrar guarida dentro do nosso exercício da comensalidade, por mais que sejamos, né, muito pouco conscientes, né, da importância da alimentação nesse sentido. Veja, a gente vai falar sobre duas dimensões. A primeira, que está nessa linha de cima, é a dimensão da produção. Ou seja, como que funciona a indústria. A indústria está pensando em três coisas. Industrialização, ou seja, ela está pensando em fazer em massa. Como que eu posso escalar? Não é isso? Se você for ouvir qualquer guru de finanças que vai te prometer ficar rico, ele provavelmente vai usar essa palavra escala. Se você assistir ao seriado Shark Tank, você provavelmente vai ouvir o camarada falando: esse negócio não me interessa porque ele não é escalável. Então, a ideia de escalabilidade é uma ideia capitalista, que é essa ideia da industrialização. Vamos escalar. Então, a dimensão da produção é essa, criar, né? Ainda é o espírito fordista falando. Vamos massificar, vamos criar a demanda, vamos criar a oferta, né? Na verdade. Lobão, isso teria alguma coisa a ver com o que está rolando agora, até aqui em Brasília, desses chefes que estão fazendo linha de congelado, ou não tem nada a ver? Tem a ver, tem a ver. Você vai ver aqui com os outros. Aqui, quando a gente fala no processo de industrialização, obrigado, essa não é industrialização no sentido de as indústrias, né? A gente não está falando da BR Foods só, não, entendeu? A gente está falando que é a dimensão da produção mesmo, até a produção artesanal nossa, né? Você vai ter gente que vai pensar isso em escala. Ah, eu vou fazer os congelados justamente porque eu consigo produzir mais, tá? Não é uma questão também de demonizar, é só uma questão de entender mesmo como funciona. Né? Você vai criando essa oferta. Né? E nesse momento agora, em que a indústria está repensando como cria oferta, né? Porque ela está em meio à pandemia, você não tem mais loja. Né? Daqui a pouco vai acabar esse negócio. Porque a loja ela tem que ter estoque. E o estoque, se você for fazer em escala, não cabe em lugar nenhum. Né? E por isso que estão crescendo aí pelo Brasil, talvez pelo mundo, os galpões logísticos. Então, a Magazine Luiza, por exemplo, que trabalha com vários galpões logísticos e tudo mais, ela está pensando em abrir lojas, só que lojas boutiques, pequenininhas, gourmetzinhas, entendeu? Porque ela vai manter a sua escalabilidade em outro lugar e aquilo vai ser uma vitrine para outra coisa. Né? Ou seja, a escala está sempre na perspectiva da dimensão da produção como o primeiro passo. Como que eu posso escalar? Como que eu posso fazer esse meu produto durar mais tempo? E na alimentação, isso é um X importante da questão. Que a galera do artesanato, do artesanal, né, ele vai fazer uma comida fresca que não vai ter como ser produzida em escala, porque vai acabar rápido, porque ela não dura muito. E por isso que você vai cada vez mais aderindo a um projeto também de acondicionamento e de preservação que vai permitir que o seu produto seja mais duradouro. Só que aí a gente está falando de produtos, não é mercantilismo. Né? E a comida, como a gente já sabe, já se tornou uma commodity. Aceitemos isso para poder refletir e depois tentar mudar. Então, a industrialização é a primeira dimensão, seguida pela racionalização. A racionalização é exatamente o que a linha de congelados vai fazer. Opa, eu vou fazer uma série de congelados, mas vou fazer qual o tamanho da porção? Para quem eu quero vender?
Eu quero vender no varejo, no atacado, sabe? Eu quero vender para tamanho família. Então, o que vai acontecer? Uma forma simples de entender é a diferença entre os nossos mercados de bairro e os atacadões, né? No atacadão, você vai encontrar aquelas latas de milho, de leite condensado, de extrato de tomate. No mercadinho do seu bairro, da sua rua, você vai encontrar latinha pequena. Não é isso? Então, você tem uma racionalização da alimentação que vai servir cada um o seu propósito. Isso vai ser importante também para o sistema gastronômico da restauração. Quanto que eu vou colocar de comida num prato? E aí a gente entra naquela doidura do e aí, lá é muito bem servido ou pouco bem servido, né? Tudo isso é um processo de racionalização. E no final das contas, a gente vai chegar ao processo de funcionalização. Não quer dizer que se esse alimento é funcional, tá, gente, ou não. E foi também outra palavra capturada pelo pessoal, pela turma aí do naturalismo, né? Enfim, para poder entender de funcionalização como a funcionalização metabólica, né? Nesse momento aqui não seria isso. A gente está falando de uma funcionalização no sentido de ser funcional, ou seja, de atender uma demanda, provavelmente uma demanda reprimida, porque ele serve para. Então, o alimento congelado ele vai ser super funcional pela sua característica de congelado, de você poder guardá-lo e poder só requentá-lo, e aí você vai ter algo mais próximo do fresco, sem o trabalho que você teria para fazer de fato fresco. Então, a funcionalização é essa. Aqui, o objetivo, né, essa dimensão compreende. Então, toda a produção ela vai levar em conta essas 3 etapas para poder chegar a você. Só que a dimensão do consumo na alimentação, ela também precisa ser levada em consideração. O problema é que a pílula do astronauta, por exemplo, ela levou em consideração apenas a industrialização, a racionalização e a funcionalização. Ela entendeu que, poxa, se a gente fizer as pílulas do astronauta em larga escala, as pessoas vão consumir isso, vai ser muito mais prático, muito mais rápido, resolvido o problema da fome no mundo. Porque, afinal de contas, né, pobre não tem paladar, né? Assinado João Dória Júnior. A gente precisa levar em consideração as dimensões do consumo. E quando a gente fala do consumo, não é de grana, é de como nós consumimos mesmo. Sabor é a primeira dimensão do consumo. Veja, o ser humano, gente, não tem como viver sem sabor. Você tem várias experiências hoje relatadas da galera que perdeu o olfato e o paladar aí por conta da Covid e que falam que, assim, caramba, uma vida sem olfato e paladar é um desastre, sabe? É uma coisa estranha. A gente não vai se acostumar com isso nunca. A pílula do astronauta não tinha. Cômodo, né? Não tá ouvindo. Ah, tá. É porque Agora tá foi. tão esquisito. Alô. Agora voltou. Tava com chiadinhos, mas foi. Pronto, agora, né? Foi? Tranquilo? Agora foi, né? Aham. Legal. Então, gente, o hambúrguer do futuro, ele tem essa sacada já. Uma sacada de vários outros, estou usando como exemplo. Que é, opa, a gente precisa pensar no sabor. A gente fez toda a etapa de industrialização, racionalização, funcionalização. Agora a gente vai pensar no sabor. E por isso que a gente está chamando de hambúrguer. Que a gente quer mimetizar a experiência do hambúrguer que já está consagrada, livre da consciência, né, ou do peso na consciência de estar se alimentando de proteína animal. Então a gente quer chegar a essa equação e por isso a gente precisa encontrar o sabor correto.
Então, a nossa busca primeira da dimensão do consumo é pelo sabor. Quando a gente vai consumir alguma coisa, a gente já rejeita se o sabor não tiver agradável. E aí a gente não está falando de uma perspectiva crítica, a gente está falando só de uma perspectiva humana mesmo. Quando a gente fala em sabor, a gente está falando do seu. Né? Eu experimentei isso, gostei, e por isso eu começo a consumir esse negócio, porque eu gostei. Outra dimensão que a gente não necessariamente leva em consideração de forma consciente é a dimensão da saúde. A dimensão da saúde, por menos que você seja fitness, por menos fitness que você seja, quer dizer, falei errado a construção da frase, por menos fitness que você seja, por menos saudável que você seja, por mais ódio que você tenha de um prato de salada, a dimensão da saúde está na sua perspectiva de consumo, sim. Você pode até ser aquela pessoa que adora dar uma abusada na cerveja, ou dar uma abusada no chocolate, no sorvete, sei lá, mas em algum momento o seu corpo vai pedir um determinado equilíbrio. E se você está passando mal, com dor de barriga, você não vai querer saber daquela comida mais saborosa que você já comeu. Você vai querer um chá, entende? Então, quando a gente fala da dimensão da saúde, a gente está falando nessa perspectiva, de que o nosso corpo exige que a gente se regule, entendeu? A gente não consegue viver, acordar e comer, sei lá, um pote de doce, nosso almoço ser também uma sobremesa, e o jantar a mesma coisa. Se você tem uma vida legal comendo desse jeito, e você gostaria de comer desse jeito, aí a gente está falando de patologias, tá? Mas em termos normais, gente, a gente procura um equilíbrio da saúde. Eu não estou falando da saúde saudável, tá, gente? De não, eu faço controle de porção. Não estou falando disso. Estou falando do controle de que estou com sede, eu bebo água. Sabe? Estou com vontade de tomar uma sobremesa porque a comida estava salgada, enfim. É o momento de você beber alguma coisa, de você beber outra coisa. Essas escolhas que você faz, elas pensam também na perspectiva da saúde de alguma forma. Quando você toma um suco de laranja pensando na vitamina C, a nossa sociedade já internalizou algumas dessas funções do alimento. E o terceiro ponto do consumo, que vai ser a comodidade daquele consumo. Aquilo que o McDonald's foi super eficiente em fazer no seu início e até hoje, que era a ideia de você ter um lanche muito rápido, muito prático, que não vai deixar rastro, porque você vai, como eu disse, você vai consumir o hambúrguer e também a embalagem na qual ele veio, que você vai se desfazer dela pelo restaurante, que não vai precisar mais lavar prato. A ideia de comodidade é o que a gente traz hoje para nós também. Cansei de cozinhar, hoje eu não estou bem para isso, vou pedir o iFood. Vou tentar não pedir o iFood, mas também está sendo bem difícil, né? A gente quer tentar contribuir para essa escala, para esse equilíbrio, né, do serviço, mas enfim, tá aí os novos meios já também regulando o que a gente consome. Então, gente, a dimensão de produção e consumo ela vai ser muito importante para a gente poder entender como que a indústria, quando eu falo indústria nesse caso, é todo mundo que produz alguma coisa, tá? Pode ser até o padeiro artesanal entendeu? Da Asa Norte, bacaninha, que tem uma lojinha desse tamanhozinho e que o pão acaba em 2 horas, sabe? Até uma grande rede de supermercado. Vai seguir a dimensão de produção e a gente, quando vai consumir, vamos seguir a dimensão do consumo, quando a gente está consumindo. E aí, a gente chega no nosso tema-chave. Soberania alimentar. Ou viver sob o signo do vira-lata caramelo. O vira-lata caramelo, gente, é esse meme, né, que se tornou o espelho do nosso Brasil urbano, sobretudo. Só que o vira-lata caramelo, a gente muitas vezes não sabe, o vira-lata caramelo, ele é uma figura que vem do nosso imaginário sertanejo, né, do imaginário rural. Porque o vira-lata caramelo era aquele que existia em toda a fazendinha do interior. E hoje a gente fala assim, não tem uma cidade no Brasil, né, que não tenha um vira-lata caramelo
no centro da cidade, né, miguelando por comida. Pois este vira-lata caramelo somos nós, quando não temos uma soberania alimentar. Viver sem a soberania alimentar, sem essa perspectiva da soberania alimentar, é viver como o vira-lata caramelo. Ou seja, é viver nesse estado de que você é reconhecido como parte integrante daquela sociedade, você está no centro, no coração daquela sociedade, mas você não é visto, você não é lembrado, você não é acolhido, você sobrevive. E quando a gente fala no vira-lata caramelo, eu lembro, então, desse momento importantíssimo, né, da nossa literatura, traduzida para o cinema, que foi Vidas Secas. Em Vidas Secas, a gente tem um retrato ali muito importante do nosso sertão e de como era viver sob a ótica mesmo do vira-lata caramelo. O vira-lata caramelo é aqui representado pela baleia. Não sei se vocês já leram, né? Ou viram o filme, né, Vidas Secas, mas de Graciliano Ramos, né, o livro e o filme de Nelson Pereira dos Santos. Baleia é esse personagem mítico da nossa literatura, que é um animal, né, um vira-lata, que é basicamente a personagem mais humana que você vai ter na descrição daquela família de retirantes, né, sertanejos, na literatura de Graciliano Ramos. Vamos ver aqui o trecho da morte da baleia. Esse é o trecho que eu falei para vocês que seria, né, o momento deprê da nossa aula de hoje. Então, prontas ou não, vamos lá. A morte da baleia. É um momento tenso, né, da nossa literatura. Guimarães Rosa vai falar de uma forma muito poética, né, muito bonita, assim, né? Vai relatar esse momento. Eu achando que você ia trazer o trecho do livro, que já é triste o suficiente, você me traz o filme. Olha, Mas vamos sinceramente, trazer o trecho do livro agora sabe? também. Ah, Só que é um não, trecho Eu muito Lobão. nunca tinha bonito. assistido, nossa Também não, nem senhora. sabia que tinha Eu tenho filme. a versão em quadrinhos e o livro, né? E é sensacional. Agora eu nunca tinha visto. Que pesado, né? Né? Só que também é muito Pesado. bonito. Veja bem, se a gente for lembrar do que Graciliano Ramos escreveu, ele falava assim, no momento em que Fabiano, né, atira em baleia, aí Guimarães, é, aí Graciliano vai escrever o seguinte: a tremura subia, deixava a barriga, chegava ao peito de baleia. Do peito para trás era tudo insensibilidade e esquecimento, mas o resto do corpo se arrepiava. Espinhos de mandacaru penetravam na carne, meio comida pela doença. Baleia encostava a cabecinha fatigada na pedra. A pedra estava fria. Certamente, sim, a Vitória tinha deixado o fogo apagar-se muito cedo. Baleia queria dormir. Acordaria feliz, no mundo cheio de preás. E lamberia as mãos de Fabiano. Fabiano enorme. As crianças se esponjariam com ela. Rolariam com ela num pátio enorme. Um chiqueiro enorme. O mundo ficaria todo cheio de preás. Gordos, enormes. Gente, quando Graciliano traz isso, ele consegue resumir todo o espírito da fome do sertanejo a partir desse grande gesto de esperança, simbolizado pelos preás gorduchos, pela abundância, pela fartura. Essa eu acho que é a lição maior quando a gente tem, quando a baleia está ali, ó, sumindo em vida, ela consegue ver os preás que estavam ali esperando por ela. Então, assim, toda a literatura e enfim, o imaginário sertanejo, ele aponta para uma esperança também. Mas uma esperança que é forjada pela dor, né? Pela insensibilidade e o esquecimento, né, que Baleia sentia no momento do tiro.
Vou ler de novo Oi, tá cortando, Rebeca. depois. Oi? Rebeca, você travou aí. Esse olhar. Oi, Rebeca, tô te ouvindo agora. Vou ficar sem bateria. Ai, vou ficar sem bateria. Droga. Mas o que você estava falando, Rebeca? Ah, acabando a bateria. Ah. Se você conseguir, apareça aí. Não era só de seca, só de escassez que vivia o nosso sertão brasileiro. Quando a gente fala do sertão, Ana Rita Suassuna, inclusive, faz no livro dela sobre gastronomia sertaneja, ela lembra de uma coisa muito bonita. Falam que o sertanejo ele tinha uma alimentação muito rica em verduras, em vegetais do próprio solo, entende? Então, você tinha o maxixe, que simbolizava justamente o momento de virada da seca. Na primeira chuva, ou então no primeiro orvalho do sertão, nascia já os primeiros maxiches, entendeu? E o maxixe é o que a Ana Rita falava que era o primeiro verde que ia para a panela. Então, existe um esconderijo do imaginário brasileiro de que o sertanejo ele tem essa dieta à base de jabá e farinha, uma dieta escassa, de retirantes, né? Enquanto, na verdade, você tem um repertório riquíssimo de sabores ali dentro, sabe? Que passam, sim, por essas produções que foram feitas para durar muito tempo, o jabá, a farinha seca, né? Mas também passam por interpretações e pela potência do próprio bioma do qual se colhia. E aqui eu queria colocar agora uma canção para vocês chamada Puluxia, né? Puluxia é um tipo de canção, né? Que nem você tem no Mato Grosso a moda de viola, você tem no sertanejo, principalmente no sertão da Bahia aqui, as puluxias, ou seja, é um tipo de canto, né, que tenta trazer alguma narrativa. Aqui nessa foto você tem Xangai e Elomar, dois grandes sertanejos, né? Dois cantores, compositores e mentes brilhantes da música brasileira, né, sediados na Bahia, e que eles escrevem essa música muito bonita, que é chamada Puluxia das Sete Portas e Puluxia Estradeira. Vamos ouvir só para a gente poder, então, entrar também no clima do sertão. Não, muito bonito. Depois manda. Depois fica lá, né, pra gente poder ver, Fica lá. ouvir outros. Debaixo do vídeo, na descrição, tem o linkzinho. Tá bom. Essa puluxia, gente, a besta ruana, ou mula ruana, que às vezes ele fala, é o jeguezinho lá, o cavalinho que eles usavam para poder se transportar, né? E aí conta a história desse tropeiro, né, Rosalim, que embala a feijoada, né, para poder levar para viagem, tudo mais. Ele não embalou aquela carne de charque, né, o jabá, que a gente sempre entendeu que era esse elemento que o tropeiro carregava. Não, ele embalou a feijoada. E a feijoada nordestina, a gente tem que entender que era uma feijoada muito rica, principalmente em verduras. Ela foi empobrecendo à medida que ela foi sendo cooptada pela cidade. Então, na urbanidade, principalmente quando chega aí na capital, se torna Rio de Janeiro, a feijoada é institucionalizada e se torna essa feijoada pobre que a gente tem hoje, pelo menos do ponto de vista dos seus pertences, né? Apesar de ser um prato muito cheio de coisa, ele se limitava ao ensopado, né, de feijão com as carnes, a couve, uma farofa, o arroz e a laranja. Enquanto a feijoada nordestina, a feijoada inclusive relatada por Câmara Cascudo no livro História da Alimentação no Brasil, a feijoada ela consistia em carnes e verduras.
Então, você está falando de um sertanejo que tinha como feijoada uma feijoada que levava quiabo, maxixe, abóbora, repolho, cenoura, batata, tudo que o campo dava estava dentro dessa feijoada. Aliás, eu tenho o privilégio, né, de ter crescido comendo essa feijoada. A minha surpresa foi feijoada, quando eu fui comer feijoada fora de casa pela primeira vez. Eu achei esquisitíssimo porque não tinha nada disso, né? Porque minha mãe é sergipana e sempre fez feijoada. Até hoje, a feijoada da minha mãe vai chuchu, vai o que mais? Maxixe, vai tudo, cara. Tudo que tiver, entende? Vai dentro. É um cozidão enorme, com o rabo, o pé, a orelha, com aquilo tudo também. E mais a couve, mais a farofa, mais não sei. E a pimentinha. Ou seja, temos um repertório sertanejo, que a gente não dá o devido valor, que é absolutamente rico. E não é só o repertório sertanejo do norte de Minas, que foi gourmetizado recentemente, né? Ou gastronomizado, né, recentemente pelo Rodrigo Mocotó, né, o Rodrigo Oliveira, do restaurante Mocotó, em que ele faz uma releitura, né, uma leitura, na verdade, nem uma releitura, uma leitura das receitas do sertão. Só que ali a gente está falando do sertão mineiro, né, de Guimarães Rosa, principalmente, né, falando sobre aqueles pertences. Também faz parte do mesmo imaginário. Ou seja, a gente precisa voltar a reconhecer o nosso país e nossa comida de uma forma que demonstre muito mais o nosso espírito de vira-lata caramelo no momento da nossa morte do que no momento da nossa vida. Porque o vira-lata caramelo representado por Baleia é aquele vira-lata caramelo que sempre viveu na escassez e que só conseguiu sonhar com, de fato, os preás gordos do seu mais profundo desejo no momento da sua morte. Então, a gente precisa buscar mais, né? Eu acho que reconhecer esses preás gordos que estão por aí. É claro que a gente está falando de uma situação complexa em que você tem uma disputa, né, social muito grande, um abismo social enorme e que a gente precisa superar. Quando a gente fala de soberania nacional, gente, ou soberania alimentar, a gente basicamente está falando de uma vida com preás gordos e enormes. É só isso. Só que isso talvez seja a coisa mais difícil da gente conseguir. Portanto, quando eu penso em ser soberano, e aí esse aqui é um pequeno trecho da minha tese que eu compartilho aqui sempre, que é entender que ser soberano não é apenas a gente conseguir ajustar essas políticas públicas a fim de conseguir alguma futura igualdade ou distribuição justa, né, de alimentação. Mas ser soberano é realmente reconhecer esse chão que nós temos, sabe? E o chão não é a terra e o adubo, né? Como eu falo aqui, demarcação e plantio. A gente está falando de um chão transcendental, um chão que convoca saberes ancestrais, do qual brota poesia regada pela memória. Uma existência que pode perder a terra, mas nunca vai abandonar o chão. Ou seja, ser soberano é ser principalmente ter uma ligação transcendental com o lugar da onde você veio. E é isso que, para a gente, principalmente no espírito brasileiro, dentro dessa crise capitalista em que a gente vive, é tão difícil da gente conseguir anelar, que afinal de contas a gente não reconhece o lugar da onde a gente veio. A gente está em constante disputa para poder decidir como que a gente foi constituído enquanto seres brasileiros, por exemplo. Então, soberania alimentar é também um ato, um gesto de reconhecimento da nossa própria história enquanto brasileiros, considerando toda a violência pela qual sofremos, mas também se ligando a toda a história que nos foi negada durante tanto tempo. Beleza, minha gente? Estão acompanhando aí? Muita viagem nessa aula de hoje? Não, muito legal. Estou adorando.
para a gente entender de uma forma mais prática, né, usando agora exemplos concretos, né, das pessoas que trabalham na produção agropecuária, olha só que legal, 73% tem parentesco com o produtor. Ou seja, 73% das pessoas que trabalham na produção agropecuária têm raízes na agricultura familiar, na própria agricultura familiar, 73%. É um número muito relevante. Ou seja, 73% das pessoas do campo, elas mantêm o seu vínculo com o campo. Entende? Enquanto na cidade, e aí eu faço propositalmente essa dicotomia de campo e cidade, que a gente já usou em outros momentos desse curso, para a gente poder entender que o problema está justamente quando a gente entra nessa espiral de loucura que é a vida urbana movida pela ética do trabalho. Então, a partir da ética do trabalho contemporâneo, a gente perde qualquer ligação que a gente tem com tudo aquilo que a gente está comendo. E hoje, só quem sobra de ligação, só quem tem ligação com esse passado aí, com esse chão, né, transcendental, é o próprio pessoal que já trabalha no próprio campo, sabe? Então, o momento de reflexão hoje que a gente precisa trazer é de que para a gente conseguir alcançar uma soberania alimentar, a gente precisa também reconhecer ou achar as nossas raízes no campo, a nossa ligação com o campo, se a gente não achar essas raízes, entende? Porque, afinal de contas, é isso que está se perdendo. E é por isso que a gente não tem uma soberania hoje. Porque o campo sempre produziu para a subsistência. Perfeito? Hoje ele continua produzindo para a subsistência também. Só que o que ele produz está sendo, na verdade, cada vez menos valorizado, como a gente falou na aula da Tainá, né? A Tainá trouxe para a gente isso. Ele começa a ficar no meio da escala, ele começa a ser muito mal remunerado e ele começa a sumir. Porque a tradição ela vai continuando à medida que existem pessoas. Quando as pessoas vão morrendo e quando essa atividade vai minguando, as pessoas vão sumindo. Então, gente, soberania alimentar está intimamente ligada com a agricultura familiar. É isso. A resposta, a chave da resposta está bem aí. Entende? E quando você vê um processo de criminalização de movimentos sociais, principalmente movimentos sociais ligados à agricultura, como, por exemplo, pois não somente o MST, esse processo de criminalização é o processo que justamente está cooperando ao contrário. É o processo que evita que a gente tenha uma soberania alimentar, pois entende que a soberania ela é para poucos. Então, o país ele só vai ser soberano a partir do momento em que ele, de fato, o for. E aí a gente vai entrar numa questão geopolítica que pode ser, enfim, pensada de várias chaves, tá? Quer dizer, eu não vou entrar na questão geopolítica, mas esse é um caminho para a gente poder entrar nessa questão geopolítica e tentar entender essas formas de governo ou essas formas de arranjo da sociedade, quais favorecem ou quais permitem que haja uma soberania alimentar e como, sabe? Mudo está mudo. Lobão. Ah, tá. Alô, alô. Alô, alô, alô. Beleza? Eu apertei um monte de botão Beleza. aqui. Eu agora eu achei muito legal. Tô viajando aqui. Mas é uma loucura. Nunca tinha pensado assim. Fabuloso. E, gente, quando a gente fala em soberania alimentar, a gente também está convocando uma discussão
acerca de segurança alimentar também. Não sei se vocês conhecem muito sobre essa questão de segurança alimentar. Eu vou jogar nessa própria aula de hoje, vai ter lá umas bibliografias sobre ambos os casos, tá? Mas eu não entro muito no aspecto da segurança alimentar, porque a segurança alimentar, para mim, é um caminho, é um dos caminhos, né, para conseguir soberania alimentar. Mas eu entendo que um país ou uma sociedade com soberana alimentar, ela deverá ter já automaticamente a segurança alimentar. Qual que é a diferença? A segurança alimentar são justamente os processos, principalmente legislativos, em que a gente consegue reconhecer como que o alimento está sendo cuidado e distribuído e manipulado do ponto de vista do interesse público. Então, quando a gente fala em segurança alimentar, a gente está falando dessa disputa também por uma agricultura sem veneno, tá? Então, por isso que quando a gente fala de soberania alimentar, a gente sempre também está carregando a discussão sobre os agrotóxicos. A gente está no país que mais libera agrotóxico no mundo, entendeu? E que, principalmente nesses 2 últimos anos apocalípticos, né, no Brasil, a gente vai ter, então, um avanço enorme, né, da produção do agronegócio, né, empurrando pautas, entendeu, que são absolutamente frouxas no sentido da segurança alimentar, que significam que a sua comida que você está ingerindo, ela não é boa para consumo. Tanto não é boa para consumo que muitas desses alimentos que são para exportação começaram a ser impedidos de entrar, né, nesses países que costumavam comprar da gente, porque não era um alimento seguro alimentarmente para aquela sociedade. Então a gente afrouxa essas regras em nome de uma certa ambição, né, e usura do agronegócio. E é por isso que, quando a gente fala em segurança alimentar e soberania alimentar, a gente está sempre maldizendo e colocando como vilão mesmo o agronegócio, a indústria da monocultura e etc. e tal. É por este motivo. Porque a indústria e a monocultura e o agronegócio, eles nunca vão ser a favor da segurança alimentar. Porque a segurança alimentar faz mal para os negócios. E a gente já viu que, em tempos de pandemia, muita gente acha, né, que é isso. A economia é mais importante que a vida. E essa lógica é apenas uma lógica que está se repetindo nessas chaves que a gente já tem, né, globais, mas agora especificamente na alimentação. Isso se repete também. É por isso que há movimentos que criminalizam, é por isso que essas pautas costumam trazer tantas paixões, porque elas vão impactar na economia, muito embora tragam como benefício salvar vidas. E aí a gente coloca mais uma vez na balança a ideia de economia e de vidas. E a gente cai mais uma vez, não sei quantos anos depois, numa economia moral, que já foi utilizada com Carlos Magno, lá na Alta Idade Média, e que a gente hoje pratica sem nem perceber e sem aprender com a história. E é isso, minha gente. Comentários, Amei. questões? Eu ia falar alguma coisa, mas você estava falando tão lindamente que eu esqueci. Que droga. Deixa. Quando for assim, anota no chat, no bate-papo, que a gente... Não, eu fico com o negócio aberto aqui, com o computador, né? Com o OneDocs, que eu vou anotando as coisas, eu vou anotar, porque eu acabei de pensar e eu já esqueci, droga. Mas muito, muito bacana. Esqueci o que eu ia falar. Oh, que raiva. Mas se lembrar, você pode mandar para a gente. Sim, eu esqueci de mandar o que eu escrevi até agora. Não tá o que eu quero, tá longe do que eu quero, mas eu tenho que aprender que não dá para fazer sempre o que eu quero. Mas, Foi Rebeca, o que me manda deu. para eu poder te ajudar nisso também, cara. Isso, é que eu pensei, cara, é porque eu quero mandar quando estiver perfeito, mas daí eu não aprendo, né? Manda sim.
Cara, eu já perdi esse preciosismo, tá, minha filha? De mandar Ai, quando tá perfeito. olha, eu Manda sou. um negócio, inclusive, meio caquético, porque às vezes esse olhar de fora a gente pode conseguir entender, contribuir com alguma coisa e você poder se resolver melhor, inclusive. Entendeu? É, total. Eu até vi um negócio esses dias e compartilhei no Instagram que era tipo assim, você tem que se permitir ser aprendiz, né? Você tem que se permitir não saber as coisas, né? E eu acho que esse é o mal de jornalista. A gente quer saber um pouco de tudo e acaba com um pouco de arrogância, né? Querendo estar a par de todas as coisas e tudo que eu faço, eu fico com medo de estar sendo jornalista. Então, não gostei por causa disso. Mas aí você pode me escorraçar, que eu vou te Perfeitamente. mandar agora. Já estive aí, minha filha. Been there, done that. Pois é. Olha, eu vou te Cecília, contar. você ia falar, minha Mas filha? está aí. Suas Você aulas, tá sem Cadê a som. Cecília? tô aqui. Aí. Não adianta, eu amo essas aulas, sério, eu tô com o coração partido que elas vão acabar. A Rebeca não estava aqui na hora que eu falei, mas o porquê de eu parar nesse curso? Por causa do meu TCC, relacionado ao tema e tal. Uma professora minha me indicou. E aí, essa semana eu tive a Olha, notícia de que eu não terei mais TCC. Eu já tinha feito metade. ué. E não é mais obrigatório para o curso de publicidade. A faculdade foi abrir mão. Uai, no mundo, no Brasil, no quê? Pela faculdade? Para publicidade não é mais obrigatório TCC. Que loucura! Vai fazer o quê? Produto? Nada. Simples assim. Gente, E aí mudou para uma matéria de portfólio. E nada mais é do que encher linguiça e encher grade, né? A gente já tinha feito matéria de portfólio no semestre passado. Mas enfim, eu vou publicar alguma coisa, estou começando a escrever um artigo. E é aquilo, assim, eu tive reunião hoje, primeira reunião com a orientadora. E aí eu fui falar para ela, né, o quão empolgada estou, os livros que Lobão fica me fazendo ler, que eu tava falando com o Lobão, que é assim, ele tá me falindo. Não tá dando mais, entendeu? Não dá. nossa. Livro aqui é interessante, tirei a referência desse aqui. Quando eu vi, comprei e li. E aí É o mercado editorial que tá te quebrando. nossa, tá mesmo. É o Gratidão, Jeff Bezos. Ai, gente, mas é o melhor gratidão. gasto, né? Nossa, eu sinto um prazer, assim. Não, e eu encontrei Depois vamos trocar. que querem trocar figurinha sobre, cara. Não, vamos. Então, quando Vamos terminar trocar. Rebeca, eu tô com essa vários edição do muito curso, legais. eu tô pensando Eu seriamente quero, eu adoro. de leitura, assim, pra gente poder fazer em gastronomia, saca? Ai, vamos. Ai, muito legal. É. Amei. Rebeca, você Eu tô nesse momento lendo o Torto Arado, né? Que virou a literatura Ai, tá maior obrigatória pra hype, galera. né? Eu tô me sentindo. Maior hype. Eu não Eu tô costumo sentindo entrar. FOMO, né? FOMO que fala, porque todo Eu mundo não já sei. leu. todo mundo tá lendo esse livrinho. Até o Lula leu, né, gente? Caraca. Deve ser muito bom, assim. Eu quero muito ler. Eu comprei 5 livros agora em janeiro, aí eu não terminei de ler ainda, mas na próxima leva eu vou comprar ele, com certeza. Pois é. Eu quero Então, ler muito o livro da eu Fabiane acho também. muito Não sei massa. se vocês conhecem, uma autora aqui de Brasília, que acabou de lançar um livro Qual o nome do livro? por um selo da Companhia das Letras, é Apaga a Luz Se For Chorar. Ela Uai, Fabiane de quê? é Fabiane... Ai, preciso colar. Ela trabalhou no Metro e ela é muito amiga da Mari Vieira, que trabalhou no Correio comigo. Ela é Legal. jornalista. Agora ela trabalha na ANE. É Fabiane Guimarães. Eu quero comprar também o livro dela. São esses dois assim que estão no meu radar. E ainda tem a porrada de coisa que você colocou lá para ler, né? Que eu tô lendo em doses homeopáticas. Um livro que para mim é o livro assim que meu objetivo de vida é poder sair distribuindo ele para todo mundo, que eu sou apaixonada. Eu tenho ele em PDF e pro Kindle, se alguém quiser eu consigo mandar. Que é o Cooked, Cozinhar, do Michael Pollan. Não sei se todo mundo já leu. Quem Ai, leu, É não. muito legal. leia. Sério, esse livro é incrível. Eu sou apaixonada por esse livro. Ele é muito bom mesmo. Aí você viu a série também? Vi. Não,
Eu sou muito fã. Sou tipo Vou assim, atrás. Polan falou, tô fazendo, entendeu? É ele e Lobão. Falou, tô fazendo. Vamos lá, não tô nem questionando. É, Faz isso aqui. Questione, minha filha, Tá? questione. Não deixe se levar, não. eu não questiono, não. É igual. Eu faço inglês, né? E aí, se vocês tiverem leituras assim. Não vem com coisa muito complicada, não, mas se vocês tiverem leituras bacanas também em inglês para eu treinar aí, me Ué, Rebeca, mandem. você chegou a ler aquele artigo da Lisa Abend? Não sei, não Olha vi. na Tava nossa lá aula. na Tá plataforma? lá na plataforma, no Food Circus. É uma leitura bem massa. É uma matéria, só que é uma matéria assim, de fôlego, assim, entendeu? Será que eu não cheguei? Foi de qual aula? Foi Foi da aula que eu li Durante a aula, que assistiu do pouco. Circo da Comida. Ah, não cheguei ainda. Eu parei na aula 6. Eu tô Então, ainda na aula 6. essa é uma leitura que está em inglês e é um texto muito bem escrito. Uma leitura assim, tranquila de fazer, entendeu? Sabe? Aham. Então, Massa. acho que, tipo... que eu tô fazendo, eu tô amando, é de graça, que é um curso de Harvard chamado Física para Gastronomia, alguma coisa assim, o nome do curso. E eu tô amando porque, assim, o meu inglês, ele é básico, mas se eu sou, tipo assim, de ouvido, eu entendo bem. Eu falo pouco, mas eu entendo bem. E no curso tem legenda, você consegue pausar e você também consegue copiar e colar direto no tradutor. Ou uma... Ah, que fera. Então, eu tô Me manda. Nossa, amando, porque é de comida, é interessante pra caceta, são uns professores muito foda, e é isso de você conseguir pausar. E ele é gratuito? É de livre demanda, assim, é só se inscrever? Gratuito. Você só paga se você quiser. Que fera! Foi um negócio de Harvard, né? Que eles soltaram vários cursos gratuitos. É muito legal. É muito... É bem histórico, assim, física. Eu sempre uma péssima aluna de física. Mas ele colocou comida no meio, né? Eu magicamente comecei a gostar do negócio. É bem legal. Que demais! Muito legal. Eu peguei, não é conta de física, é muito da teoria. Tipo, como funciona a panela de pressão, o negócio assim, de onde veio, como funciona e tal. É bem legal, bem interessante. Que fera! Eu quero. Assim, uma hora eu faço. Gente, tá difícil, viu? Eu não sei, esse curso, assim, eu tô fazendo porque eu queria muito fazer mesmo, assim, o Lobão sabe, desde o primeiro. Mas vocês veem, assim, é criança gritando, é marido berrando, é janta, é trabalho, e para no meio, e vai para a reunião, e volta. Mas, assim, maravilhoso. E é um novo lockdown, né, minha filha? E é lockdown, e não sabe mais de nada. Muito feliz com esses feedbacks. Eu quero fazer mais cursos da escola, quando a situação der uma melhoradinha, assim, tiver uma escola e um lugar para eu colocar minha criança. A gente também está trabalhando para dar uma reformulada na escola. Por enquanto, esse é o momento do curso também que eu apresento para vocês a equipe. Ó, somos nós aqui, ó. Vocês estão vendo? Aham. Vai, cadê? Aqui. Adri, nossa diretora executiva, ela que é a pessoa que faz toda a coordenação, assim, né? Uhum. Eu que faço a parte pedagógica da parada, e o meu compadre Márcio Santos, que é o nosso consultor de marketing estratégico, que faz esse negócio chegar em algumas pessoas, entendeu? Que então legal. A gente está nesse momento sentando para rever tudo isso, porque somos só nós três e a gente está tentando entender agora esse novo momento do mundo também, né? E tem aquele de moda, né? Eu achei super legal. Não sei se vai ter, se vai continuar tendo. Esse de moda vai continuar tendo. Ele é muito massa, velho. Eu acho muito interessante. Ele é com a Salomé Abdala, entendeu? A Salomé, ela é uma figurinista. Ela trabalhou muito com teatro, mas também com cinema, com dança. E ela é uma pessoa assim muito cabeça, muito crânio. Ela faz umas ligações assim. Tem uma aula dela
que é sobre videogame. Você faz sentido disso, entendeu? Um curso de moda com aula sobre videogame. Pois é, tem. E ela faz uma coisa assim que é uma ligação que é muito louca, assim, entendeu? E ela vai encontrando uns lugares assim para a gente tentar entender como que tudo influenciou na nossa moda, né? Ela vai falar muito sobre as novelas, né? Principalmente nos anos 90 ali, em que a novela se torna a novela da Globo, né? Ela se torna uma coisa importantíssima para definir as tendências de vestuário do brasileiro médio, entendeu? Sim. Nossa, vocês podiam, assim, eu não sei se você tem interesse, mas eu acho que um curso nessa área de Cool Hunter que fosse universal, sabe? De assim, eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade nisso, de entender e de captar o espírito do momento. E isso pode ser aplicado na gastronomia, na moda. Eu tenho vontade de fazer um curso, mas que fosse um curso rápido também, nesse sentido, assim, sabe? De entender tendência, entender comportamento de consumo, de puxar alguma coisa para o jornalismo, sei lá. Não achei ainda Massa. um que tivesse essa vibe, assim, sabe? Entendi. Hoje eu tive uma reunião com a minha chefe e ela não... Muita gente não tem ideia, assim, como que a gente sabe o que é legal, o que não é legal, por que o mundo é assim, por que o mundo está assim, por que na passarela tá todo mundo de moletom e não sei o quê, e as pessoas estão comendo coisa de micro-ondas, o que tem a ver uma coisa com a outra, sabe? Sim. Massa, hein? Eu super Se eu souber de faria. alguma coisa Eu parecida, expliquei aqui que nem eu um te sei lá aviso o e também quê. vou querer fazer. Assim, eu acho que mais do que ficar estudando SEO e branding 5.0, é entender as pessoas, né? Isso é importante para tudo. Pois, minha gente. Mas vamos terminar esse primeiro, né? Que nem terminou nem o artigo ainda. Ó, valeu, povo. Vamos lá. E força aí, ó. Força aí na Valeu. do artigo, beleza? Eu te mandei, mas considere que é 20% Ótimo. do que eu queria mandar. Tá, mas você não mandou por aqui, não, né? Pelo bate-papo, não. Né? Eu mandei no WhatsApp, eu mandei no WhatsApp, Tá, mas se você quiser, eu te mando beleza. por e-mail também. Não, tá de boa. Você chegou a dar uma lida no que eu te mandei? Ainda não cheguei a ler o seu, Cecília, porque eu estava todo enrolado essa semana. Não, relaxa. Que apareceu um job que eu tive que fazer aí. Então, estou meio enrolado nisso, mas semana que vem eu te dou um feedback bem legal. Beleza. Beleza? Final de semana até. Beleza, relaxa, tá bom? Na correria. Tá Minha gente, muito obrigado pela companhia. Muito obrigado por tudo e vamos Obrigada. aí até quarta-feira. Até. Erros. Até, valeu, tchau, tchau.